Olá, boa tarde, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, programa aqui no nosso canal de astrologia, onde eu respondo detalhadamente as perguntas que a minha audiência me traz. Respondo em detalhes as perguntas sobre astrologia e a análise do mapa que vocês me trouxerem. E bom, esse é um momento nas nossas lives do meio-dia e 12, 12 horas e 12 minutos. É um momento para vocês virem tirar as dúvidas e ter uma consultoria gratuita ao vivo. E tá valendo todas as perguntas que vocês tiverem sobre astrologia, que eu puder responder. Porém, às vezes, alguns da minha audiência são um pouco tímidos e aí fazem excelentes perguntas, mas não vêm aparecer ou não fecha o horário, enfim, a gente tenta aí, mas às vezes o pessoal não consegue estar. Então, de um gentil e generoso membro da audiência aqui do nosso canal, do canal Rafael Ebert Astrologia, temos algumas perguntas hoje para serem respondidas e vamos lá. A primeira delas, aliás, perguntas muito interessantes, chegaram por mais de uma via dessa vez. A primeira delas vai ser sobre as vidas passadas. Então, pessoal, a pergunta é: se é possível acontecer o reencontro de pessoas que estiveram ligadas em vidas passadas? Sendo possível, qual a lógica que a astrologia apresenta sobre isso? Então, sobre o reencontro de pessoas que possa estar marcado no mapa astral. Bom, isso é uma pergunta delicada. Por quê? Em primeiro lugar, há que esclarecer que a astrologia é uma ciência e uma arte muito antigas. Portanto, ela se baseia numa lógica clássica, numa visão clássica do ser humano e da natureza. Portanto, essa visão clássica do ser humano e da natureza, ela é reencarnacionista. Por quê? Quando a gente fala reencarnacionista, não é a crença moderna ou antiga em algo, e sim é uma forma de se enxergar a natureza e o ser humano. Bom, essa forma, classicamente, nos períodos mais cultos da história, ela foi reencarnacionista. Em que sentido? Ela considerou que a essência do ser humano é uma alma imortal que passa por muitas existências. Então, quando a gente fala de mapa astral, a luz da astrologia, nós temos que considerar essa visão, porque não é uma opinião moderna ou antiga. É uma forma clássica de se enxergar e de se conceber a vida. E essa é a forma de a astrologia lidar com a questão da vida e da morte. E por isso que quando a gente fala de mapa astral, de mapa astrológico de nascimento, estamos falando de um degrau de uma escada. Ou seja, estamos falando da leitura de como a natureza está configurada no início de um degrau, que faz parte de toda uma escadaria. Então, isso é importante de ter claro, por quê? Porque o mapa astral ele não pretende ilustrar o início de tudo. Ele pretende ilustrar o início relativo da tua existência nesta vida. E isso é preciso esclarecer isso antes de falar das vidas passadas. Para quem faz mapa comigo, eu costumo brincar às vezes que o mapa ele não prevê o futuro, mas ele fala muito do passado. Aliás, o mapa astral tem mais de passado do que de futuro. Como assim? Mas o passado eu já conheço. Não o passado anterior ao nascimento, Então, a astrologia considera, obviamente, vidas anteriores, vidas passadas, porque o próprio mapa astral ele é fruto do entendimento de que esse ponto de partida que estamos avaliando astrologicamente, ele é consequência de todas as experiências anteriores ao nascimento. Então, sim,
O mapa astral ele fala de qual é a consequência de tudo que eu já vivi em vidas passadas. E esta é a causa de tudo que eu vou ver no mapa astral. O mapa astral é a consequência. Microfone ok. Então, se o mapa é a consequência, a partir dessa consequência e entendendo claramente esta consequência, eu tenho melhores escolhas daqui para frente para decidir o que fazer da minha vida daqui para frente. Então, isso é um papo muito sério. Tá? Mas entendam que eu estou indo devagarinho porque não quero convencer ninguém de nada, não é que a astrologia só serve para quem acredita em reencarnação, nada disso. A astrologia é uma linguagem da natureza, é um conhecimento universal. Ela serve para todos, obviamente. Não importa o que a pessoa acredite ou não, mas a lógica de cálculo dela se baseia nessa noção de que tem outras vidas antes, né? Então isso precisa ser dito. Considerando isso, tendo sido dito isso, bom, agora vem a pergunta que dá para ver no mapa o reencontro de almas que já estiveram conosco? Bom, aí entra uma outra questão também. Sim e não, né? Bah, a parte do não, e a parte do sim, opa, mas como assim? Bom, vamos para a parte do não. Não dá para ver porque assim, não tem o nome de alguém ou a descrição de alguém no mapa astral. O mapa astral é da tua pessoa, da tua individualidade, da tua situação, da tua vida, né? Então não tem uma descrição de terceiros. Mas esse é o não. Então não vai ter alguém apontado ali no teu mapa, vai ter só informações acerca da tua pessoa. Mas qual é que é a parte do sim? É que existem indícios no mapa astrológico de nascimento do que a gente já aprontou nas vidas anteriores. E por favor, indícios, o mapa não serve para isso. Ah, mas Rafael, tu acabaste de falar que o mapa ele é toda a leitura do passado, que ele contém mais de passado. Sim, enquanto causa. Ou seja, a gente analisa no mapa as consequências do passado. Então a base de todo mapa é o passado. Mas isso não quer dizer que tu vai ler um mapa astral para desvendar as tuas vidas passadas, tá? Isso é muito importante para não criar falsas expectativas. Em primeiro lugar, quem quiser investigar vidas passadas, bom, existem técnicas para isso, existem terapias. Não sou muito fã disso por uma simples razão. Antes de fazer isso, tu tem que ter claro o porquê. O porquê, o para quê e a real importância para a tua vida hoje que tu abras arquivos que a natureza já fechou. Então, quem sou eu para mudar o que a natureza fechou? Fechou por uma razão. Qual a minha razão? Qual a minha razão mais forte do que a razão da natureza? Sinceramente, se a natureza, o karma, o destino, me der novas razões para abrir, elas vão vir muito claramente. Mas se não sou eu que vou querer inventar. Por quê? Porque eu não sou tão sábio quanto a natureza. Desculpem, isso é só a minha visão, a minha opinião. Não quero convencer ninguém, mas é assim que eu trabalho. Mas caso vocês não tenham nenhuma grande razão para fazer uma investigação de vidas passadas, caso vocês não tenham nenhuma razão, tá? Não tem por que fazer. Mas mesmo assim, o mapa ele não oferece essa investigação, mas ele oferece indícios. Indícios interessantes do contexto da vida passada. E sinceramente para mim, cuidado com o microfone aí. Sinceramente para mim, isso tem muito mais valor. Eu não sei que valor tem eu ter informações detalhadas do que eu já vivi. Porque eu estou tentando me conhecer, me entender e me desenvolver hoje, tá? Eu estou tentando descobrir quem eu sou e isso é uma descoberta diária. Então, o mapa astral me dizer que eu fui, não sei que valor teria, mas isso, de novo, é a minha visão. Mas sim, o mapa me oferece algo muito mais interessante. Ele me oferece indícios do contexto da vida anterior, da área da vida que foi mais destacada, mais trabalhada, qual que ficou faltando. Por exemplo, os indícios dos planetas retrógrados são fortes.
as partes da personalidade que acabaram ficando para depois, na última vida, aparecem hoje como planetas retrógrados. Então, os planetas retrógrados no mapa, uma das coisas é... nasci com eu nasci com Mercúrio retrógrado. Certamente eu não fui tão dedicado ou esforçado numa outra vida, nos termos de estudo, de lidar com conhecimento e comunicação. Então eu nasci com o Mercúrio retrógrado. É uma leitura, não é a única nem a melhor, tá? Só que eu nasci com o Mercúrio retrógrado e isso me convida a melhorar isso agora, esse aspecto da vida, ou a justificar, é difícil para mim, tudo é muito difícil, tá vendo? Até o mapa me mostra como tudo é difícil, eu não tenho o que fazer, eu nasci assim e eu sou assim e vocês me aguentem porque é assim. O Mercúrio retrógrado mostra como eu sou assim. Eu teria essa escolha, mas eu escolhi outra coisa, eu escolhi que esse, como meu ponto de partida, não seria a trajetória inteira e não seria o meu ponto de chegada. Então, aprendi a ler bem cedo, estudei pra caramba um monte de coisas e fui trabalhar com a coisa mais desafiadora para quem tem Mercúrio retrógrado. Comunicação. Vou ser professor, vou dar aula, já falo pelos cotovelos. E vou falar mais ainda, agora vou usar esse falar para alguma coisa que permita transmitir para os outros o que eu aprendo. Assim, pessoal, eu tô dando uma melhorada no meu Mercúrio retrógrado? Sim, mas porque eu escolhi. Então, só para dar um exemplo, planetas retrógrados, sim, são indícios de coisas que a gente traz da outra vida. Agora, nó do sul, que ainda vou explicar, mas o nó do sul é outro indício de algo que eu trouxe de outra vida. Algum ponto que foi um foco na minha vida passada, pelo menos na última. Tá, mas e as pessoas? A pergunta, Rafael, se refere à pessoa. Como que eu reconheço quem eu encontrei na outra vida? Olha, pelo mapa astral, pelo meu mapa, não vai ser. Então, primeira é a resposta. Dá para reconhecer pessoas que eu encontrei em outra vida? Olha, até onde eu sei não, porque não dá para tu reconhecer pessoa nenhuma no teu mapa, a não ser tu mesmo. Porém, dá para reconhecer sim o contexto que foi mais relevante dentro da última vida. E esse contexto, tu tens melhores condições de ajustá-lo, de melhorá-lo e até de continuá-lo e complementá-lo se tu tiver essa noção. Então, é uma resposta que é um sim ou não, né? Porque pessoas não. Eu poderia falar um monte sobre esse reencontro das pessoas, como que a gente reconhece. Não sei, eu tenho uma noção de como que a gente reencontra, mas isso é uma coisa minha, não é da astrologia, então não vê ao caso. Mas do mapa astral não dá para identificar outras pessoas, mas sim o contexto em que vivemos com elas, ou sem elas, ou de qualquer outro jeito, tá? Então, essa é uma pergunta delicada. Eu agradeço aí a Ana Cristina, que enviou pelo Facebook essa pergunta. E agradeço porque as perguntas difíceis e delicadas são as melhores, porque nos dão chance de explicar coisas mais específicas e mais até raras, né? Que de outra forma a gente não chegaria logo nesse assunto, né? E eu fiz questão de trazer essa pergunta por uma outra razão também. A gente está querendo mostrar, através desse trabalho do canal, dos vídeos, das lives, a tremenda amplitude que abre saber astrologia. A tremenda visão de mundo que pode ser ampliada para quem conhece astrologia. E isto sim é um convite para que mais gente venha aprender astrologia e venha se beneficiar com isso. E venha enxergar a vida toda, a sua vida, com melhores condições. Então, isso só para deixar bem claro que... Obrigado a Ana Cristina que enviou essa pergunta pelo Facebook. E convido vocês a também continuarem enviando aqui, que quando não tiver alguém presente aqui para fazer as suas perguntas e eu poder explicar ao vivo,
vamos responder porque são muitas perguntas que chegam e agradeço, continuem mandando. Vocês estão ajudando a enriquecer o nosso trabalho e, meu Deus, a gente até agora não repetiu nada, nenhum assunto, desde que começou a responder as perguntas, e já faz 6 meses, né? Então, interessante que continue mandando, que tá bem legal. Mas tem mais perguntas que também chegaram por outras vias, e uma delas é a pergunta sobre o significado da casa 7. A pessoa que pergunta tem a casa 7 em Leão, sem planetas. Bom, e ela pergunta o significado das casas isoladas, né? Porque eu já falei mais de uma vez aqui que quando não há planetas numa casa, o significado pode ser alcançado através da leitura do signo em que essa casa começa. Então, muito bem, a pessoa que fez a pergunta está atento, já tinha escutado eu responder isso. Mas agora vamos lá. Cada casa representa uma área da vida. E essa área da vida, ela vai ser dada a tônica dela através do signo que está presente no início da casa. É mais ou menos o signo que está presente no início de todas as casas, ou seja, no ascendente, que é o ponto de início. Esse signo dá a tônica da pessoa inteira, né? O ascendente é a tônica de ação. Então, da mesma forma, isso vale em miniatura para cada casa astrológica. Cada casa astrológica vai ter um ponto de início. Esse ponto, o signo que estiver presente ali, vai dar a tônica para toda a casa, toda aquela área da vida. Então, essa pergunta se refere à casa 7, que começa em Leão. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, é a casa das nossas parcerias, associações, e de que maneira e sob que aspecto que a gente se liga às pessoas, né? Que a gente se une, se associa. Como vocês podem ver, existem fortes oscilações de luminosidade aqui, devido a nuvens que vão e vêm, né? Faz parte. Acontece nas melhores lives. Eu só estou vendo aqui a minha imagem escurecer e clarear, né? Paciência, pessoal. Vamos lá. Então a casa 7 é a casa dos relacionamentos, das parcerias e associações. E ela é apelidada na literatura de casa do casamento. Por quê? Porque uma relação mais séria e mais duradoura, como a relação conjugal, tem muito a ver com essa casa, com certeza. Toca essa área da vida. Mas também, além do casamento conjugal, também as associações, as sociedades estabelecidas, parcerias de trabalho ou de vários tipos. Secundariamente, família, porque família tem uma outra casa que mexe com a energia que é mais própria, mais estrita do âmbito familiar, que é a casa 4. Porém, quando esta casa está começando em Leão, está regida pela ideia de Leão, existe uma aura de nobreza naquilo que a pessoa tem de concepção de uma parceria. Ou seja, a pessoa que tem a casa 7 iniciando em Leão, ela vai precisar estar acompanhada de alguém nobre, alguém que lhe inspire valores leoninos, ou seja, nobreza, vai valorizar a beleza, vai valorizar o refinamento. Aí vocês vão dizer, mas isso é meio libriano. Só que são aspectos leoninos que são buscados no relacionamento. O leão não é uma coisa só, nenhum signo é uma coisa só. Então, como que é o parceiro que Leão busca? Leão busca um parceiro do qual ele se orgulhe. Leão não se junta com qualquer um, não aceita qualquer um para estar ao seu lado. Por quê? Porque Leão precisa estar acompanhado de alguém, digamos assim, que ajude o seu brilho. Bom, mas aí este leonino vai depender de como está, em que signo está a sua casa 7. Então isso vai dar o tempero. Então isso leonino. Então só para vocês entenderem como é essa influência do leão sobre a casa 7 de qualquer um agora, né? Então, muito importante.
A casa 7 em Leão faz com que a pessoa busque alguém que o ajude a brilhar. A casa 7 em Leão vai inclinar a pessoa a buscar alguém belo, alguém nobre, alguém importante e alguém que ressalte os seus próprios méritos. Cuidado, isso não quer dizer que é uma pessoa interesseira, muito pelo contrário, é uma pessoa que não vai ser só passional, ou seja, me encantei com a pessoa, vamos lá. Não, ela vai avaliar, ela vai valorizar, ela vai ser exigente para que quem acompanhar essa pessoa agregue, né? Todo relacionamento tem que agregar algo. Pelo menos essa é a visão de quem tem a casa 7, começando em Leão. E não é uma questão egoísta, eu não quero que some para mim, eu quero que some. Ou seja, eu quero que seja algo realmente bom para os dois, mas que promova um crescimento, promova um enobrecimento, promova um fortalecimento. Isso é a consequência de ter a casa 7 em Leão. Quem tem casa 7 em Leão tem casa 1, que é a oposta, em Aquário. Então a casa 1 em Aquário, o ascendente Aquário, vai ser muito aberto, vai ter uma facilidade de se conectar com as pessoas, ou seja, vai dar chance para as pessoas mostrarem o seu melhor. Então isso é outro ponto também muito importante. A casa 7, ela sempre funciona num eixo com a casa 1. Então sempre depende, o ascendente depende um pouco da cúspide da casa 7. Bom, isso então é a outra pergunta que mandaram. Expliquei com detalhes porque é interessante a gente saber como é que funciona aí a nossa casa 7. Afinal, relacionamentos são um ponto sensível para todos nós. Bom, agradeço a quem enviou essa pergunta e vamos para a próxima pergunta, que é sobre o nó do norte. Eu já vou aproveitar para também comentar nessa resposta sobre o nó do sul, que foi a base astrológica para a resposta da primeira pergunta, que era sobre as vidas passadas. Se alguém chegou agora e perdeu, dá uma olhadinha depois no vídeo que falamos sobre vidas passadas, longamente. Nem vimos passar o tempo. Então, nós temos na terceira pergunta o significado do nó do norte, específico para um caso em que ele está em Capricórnio, na casa 11. Bom, em primeiro lugar, o nó do norte em Capricórnio, o nó do norte é o norte da bússola. O nó do norte é a agulha da bússola que aponta para o sentido da vida. Ou seja, o nó do norte ele dá a missão de vida, a vocação. Ou seja, o que eu devo fazer nessa vida, qual o meu dever, qual a área da vida que eu devo me dedicar, porque vai ser uma via aberta para eu me desenvolver e etc. Bom, o nó do norte vai indicar isso. Então, devemos considerar o nó do norte, em primeiro lugar, em termos de casa astrológica, em segundo lugar, em termos de signo. Os dois são importantes. O nodo na casa 11 é a casa da nossa relação com o público, com o coletivo, com as coisas que dizem respeito à humanidade, às causas sociais, às causas humanitárias, às causas coletivas. Então, quando nós temos o nodo na 11, nós temos a indicação de que a pessoa tem muito a oferecer ao público. A pessoa tem muito a transmitir, ensinar, derramar, né, para o público. Entenda que o público, se o cara é um artista, o seu público é sua plateia. Se o cara é um médico, o seu público são os seus pacientes. Se o cara é um comerciante, o seu público são os seus clientes. E assim vai. Então, as pessoas com as quais nós travamos contato, se travamos contato, são o nosso público e são o ponto sensível da casa 11. Se tu tem nodo norte na casa 11, é quase certo que tu vai ser uma pessoa pública. Ou seja, tu vai lidar com muita gente,
tu pode ser um dos casos que eu citei, de ter atendimentos, né? Tu ter gente que tu vai ajudar, atender, servir, né? É o que no Antigo Egito, Antigo Egito, não hoje, se chamaria de servidor público, né? Um pouco diferente dos dias de hoje, mas o servidor público é uma pessoa que tem uma missão, tem um trabalho que atende a toda a população, né? De maneira vocacional. Então isso aí é mais ou menos o que é um nó do norte na casa 11. Então isso pode ser um indicador de que a pessoa vai ter uma missão, sei lá, ser uma pessoa famosa? Pode. No caso de ser um artista, que ela vai ser uma pessoa muito reconhecida e de muito carisma e de muita facilidade de ser amada e de ser adorada. Sim, tudo isso pode estar dentro do nó do norte na casa 11. De que ela vai ter alguma atuação de destaque na sociedade, tudo isso, nó do norte na 11, tá? Só que agora vamos ver o como. Através de que energia da natureza que isso vai se dar? Capricórnio. Nó do norte em Capricórnio na 11. Aí nós já entramos na temática capricorniana. A temática preferida para os capricornianos. O trabalho, a utilidade. Para que isso serve? Como posso ser útil? E o Capricórnio precisa se sentir útil. Um Capricórnio que se sinta inútil, ele não tem razão de viver, de continuar vivendo. Isso é muito sério. Então o Capricórnio, o nó do norte em Capricórnio, vai falar do senso de responsabilidade social. Vai falar de um trabalho que permita a pessoa estar em contato com o público. Vai falar de um trabalho, de uma ocupação, de uma tarefa, de uma função que a pessoa possa estar em contato com muitas outras e que a pessoa possa se sentir fazendo algo de útil pelos demais. Então, como provavelmente quem tem a casa 11 começando em Capricórnio, provavelmente vai ter a 12 começando em Aquário e a 13, brincadeira, não tem 13, é a casa 1, né? Ou seja, o ascendente em Peixes, isso fecha muito. Essa pessoa que perguntou provavelmente tem o ascendente em Peixes e, portanto, é muito generosa, é muito compassiva, tem uma sensibilidade pela necessidade do outro e, tendo um nó do norte em Capricórnio na 11, vai potencializar muito a sua capacidade de ajudar os outros, de trabalhar pelos outros e vai ficar feliz da vida quando ajudei, fui útil, fiz algo de bom para quem precisava. Então, isso aí é o nó do norte em Capricórnio na casa 11. Muito boa pergunta, muito obrigado. E agora, na sequência da pergunta, qual o significado do nó do sul? E dentro disso, né, eu vou responder já complementando a questão do nó do norte com aquela lá das outras vidas. Vamos lá, vamos misturar. Vamos supor uma pessoa que tenha um caso real, tá? Que não está na lista das perguntas, mas eu lembrei, é uma pergunta que me chegou aqui no plano mental das ideias. Diretamente do mundo das ideias, chegou mais uma pergunta aqui para o Mercúrio em Virgem de hoje. Nós temos um caso real de uma pessoa que tem nó do norte na casa 9. E tem nó do sul, portanto, na casa 3. Isso já respondo o nó do sul e já falo das outras vidas. Em curto e grosso, o que dá para interpretar disso em primeiro lugar? Bom, nó do sul é o oposto do nó do norte. O nó do norte fala da missão de vida hoje. E qual a causa disso, segundo o que nós falamos no início da live? Quem estava presente ou quem assistiu depois vai saber responder rapidamente. A causa do que a gente está vivendo hoje, dentro da linguagem astrológica, é as vidas passadas. São as vidas passadas. Então, isso é apontado pelo nó do sul. O nó do sul é uma pista do que a gente aprontou na outra. Em primeiro lugar, através da casa, onde repousa o nó do sul. Então, o que significa o nó do sul? Em primeiro lugar, uma boa pista
de que a área da vida foi bem desenvolvida e bem importante para nós na vida anterior. Então, no caso que eu trouxe agora por último, a pessoa tem nó do norte na casa 9. Portanto, o nó do sul dela é na casa 3. Sabe o que é uma das coisas mais comuns da casa 3? Casa 3 é o aprendizado, o conhecimento e o uso da palavra para a gente transmitir aquilo que aprendeu, aquilo que está de posse do conhecimento. É muito comum a pessoa que tem a casa 3 forte ser bom vendedor. E por quê? Porque ela usa bem a palavra, se comunica bem, aprende coisas e maneja bem, e, enfim, vende bem, tá? Só que, se ela tem o nó do sul na casa 3, ela já foi boa vendedora na última. E nessa aqui, ela veio para trabalhar outras coisas. Ela veio para trabalhar a casa 9, viagens, ensinos superiores, filosofia, altos ideais, espiritualidade, causas nobres e altruístas. Então, essa aí é a vibe do nó do norte na casa 9. Só que ela carrega um nó do sul na casa 3. Então, as habilidades de venda da casa 3 não são dessa vida, são da anterior. Então, eu disse que é um caso real porque eu vou relatar o que a pessoa me relatou. Desde guri novo, eu fujo que nem diabo da cruz de trabalho com venda, mas é só o que me aparece. Só me aparece trabalho com venda. Nó do sul, chamando, é o eco do que a pessoa já fez. Mas não é a missão de vida agora, então ela não quer fazer de novo. Mas é só o que aparece, porque é o eco do passado. É o eco do passado que volta. E aí ela, desde guri, eu fujo que nem o diabo da cruz de trabalhar com vendas. Mas é só o que me aparece. E aí quando eu não tenho opção, tá bom, vou trabalhar com vendas então. Aí ele vende bem. Ele vende bem, tal, até que, tá, não quero mais. Aí sai. E aí evita. Mas quando vai para essa, vai bem. Entende? Isso é o nó do norte na 3. A pessoa não quer fazer aquilo porque por que ela não quer? Ela não tem problema com isso, é que ela já fez. Ela não quer fazer de novo. Ela intui que ela está aqui para fazer outras coisas. Então ela quer outras coisas. Só que o karma empurra ela para isso. Por quê? Porque é o que ela já conhece. Subconscientemente ela já conhece. Ela já está acostumada, mesmo não sendo racional, né? Não é uma coisa lógica, racional. Não, ela sente que sabe fazer aquilo. Mas ela não quer fazer porque ela já fez. Mas se precisar, ela faz. Entende? Então isso é o nó do sul para responder a pergunta sobre o que é o nó do sul. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Tem mais pergunta, mas aí vai longe o negócio, tá? Eu quero estimular que vocês participem desse intrigante programa Mercúrio em Virgem. Mandem suas perguntas. Tem um formulário que está no link da bio, que vocês podem ir lá clicar e ir para o questionário. E ali é um questionário rápido para vocês virem participar comigo aqui num belo diálogo astrológico no Mercúrio em Virgem, tá? E vocês que estão me assistindo aqui, tá reforçado o convite. E vocês que vão me assistir depois, tá mais reforçado ainda o convite para virem participar. Mandem suas perguntas, ou melhor, mandem a vocês mesmos, para a gente vir juntos aqui fazer um belo diálogo astrológico no programa Mercúrio em Virgem. O programa onde eu explico detalhadamente as questões que vocês me trouxerem, as dúvidas da minha audiência. Muito obrigado pela presença, um forte abraço, foi um privilégio ter estado com vocês e até segunda-feira. Tchau!